Olá, eu sou o Luender, eu sou integrante do grupo de pesquisa Outras Palavras da Universidade Católica de Brasília. E o título do meu trabalho é A Resistência Negra como Potência na Preservação dos Preceitos Religiosos Africanos. Bom, o objetivo do meu trabalho é fazer uma análise descritiva das estratégias de resistência que possibilitaram que as práticas religiosas de origem africana, principalmente do que se chama Yorubalândia, pudessem ser vividas aqui no Brasil e que mais tarde possibilitaram a criação, né, a fundação do que hoje nós chamamos de candomblé. Bom, o que eu destaco no trabalho em relação a essas estratégias é que uma estratégia básica, que é representada por alguns aspectos que eu cito no trabalho, é a questão do próprio modo de pensar e do modo de se relacionar com o diferente. E eu mostro isso a partir da relação que foi feita entre essas pessoas, né, os escravizados, em primeiro lugar com o povo indígena e no segundo momento com a própria liturgia da Igreja Católica. Bom, para falar um pouco dessa construção de uma relação com a alteridade, que eu estou chamando de uma estratégia de resistência também, em primeiro lugar eu destaco isso a partir da relação construída com os indígenas, entendendo que para readaptar o culto ao orixá, o culto aos ancestrais, era preciso recuperar alguns elementos da natureza, entendendo que é uma religião totalmente baseada naquilo que está na natureza, né? Então, as plantas, as águas, as pedras, enfim. E na realidade, inicialmente, foi os indígenas que puderam fazer essa troca simbólica, que possibilitaram que essa liturgia pudesse ser existida, pudesse resistir. E outra questão que eu destaco, também nessa mesma lógica, é a criação das Irmandades Negras, que na realidade eram dispositivos criados pela igreja para catequizar todas as parcelas da população, porque essas irmandades elas produziam as festas, elas organizavam as missas, as procissões. Então a ideia é que era a própria população gerisse esse culto aos santos, aos padroeiros. E também havia as Irmandades Negras, que eram comandadas pelos negros. E foi a partir de uma Irmandade Negra que foi possibilitada a fundação do primeiro terreiro de candomblé, o candomblé da Barroquinha, na Bahia. Então, a partir dessas duas questões, tanto das trocas simbólicas realizadas com os indígenas, mas também dessa abertura que foi possibilitada pelas irmandades, que essas pessoas conseguiram, mais posteriormente, fundar o primeiro terreiro de candomblé na Bahia, o candomblé da Barroquinha. Bom, eu também faço uma discussão sobre saúde mental a partir dessa primeira abordagem do trabalho, apontando para o fato de que essa resistência, essa perseverança na própria liturgia, no próprio direito de exercer a fé, representou aí uma possibilidade de sair um pouco, pelo menos simbolicamente, da opressão imposta pelos brancos e também apontar que um terreiro de candomblé ele funciona como uma comunidade que cuida daqueles participantes. Então, além da possibilidade de cultuar os orixás, os ancestrais, há um sentimento de comunhão e nesse momento específico era muito importante que houvesse esse espaço de resistência aqui no Brasil nesse período histórico.